Olá, eu sou Rose. Eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Galera, Chaves era brutal. Será que era brutal mesmo? Tem umas paradas que se a gente parar pra analisar, o Chaves era bem... será, hein? Bom, a gente vai entender. Ai, Falou que a gente vai entender. De qual canal, amor? Você tá ligado? Antes de iniciar esse vídeo, já deixa o like, se inscreva, ative o sininho, faça qualquer comentário que é importante. Exato. Hype o vídeo, faça parte isso aí. dos canais e bora pra reação. Bora. E se eu te dissesse que aquela vila colorida, aparentemente alegre, sempre bem-humorada e com piadas inocentes, não era um lugar feliz? E se na verdade tudo aquilo que você via quando era criança fosse um espaço de dor, culpa e sofrimento eterno? Porque, Ixi. pensa comigo, cara, durante anos de seriado ninguém cresce, ninguém vai embora da vila, ninguém muda. Eles só repetem os mesmos erros, as mesmas brigas, as verdade. mesmas humilhações, os mesmos pecados, todos os dias pra sempre. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a teoria mais bizarra de Chaves, sobre como ela não era só uma série infantil, mas um purgatório disfarçado de comédia. Bom, eu sou o Isso. Davi, eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Chaves nunca foi só um seriado, né, cara? Pra muita gente aqui no Brasil, ele era quase como uma companhia do dia a dia, no almoço, nos cafés da tarde, da infância de muita gente. É verdade. Uma época que era tudo mais simples, né? A gente cresceu acompanhando, rindo daqueles personagens, repetindo bordões, criando um vínculo real com aquela vila. Mas nada disso tira o fato que, olhando por outros olhos, vendo além do que uma série de comédia, analisando friamente o que tá acontecendo ali, que vem a parte bizarra. A vila é assustadora. Quando você olha de novo, agora com novos olhos, você percebe que por trás do humor existe algo estranho, um lugar que ninguém progride, ninguém sai, ninguém é feliz de verdade. Caraca. Ô. Aquele cenário que marcou gerações, se você para pra analisar, é completamente bizarro. É um verdadeiro liminal space. Espaço liminar ou liminal space é como chamam aqueles lugares que passam a sensação de vazio e irrealidade. Com certeza você já deve ter se deparado com alguma imagem como essa na internet. Corredores, shoppings desertos que provocam uma estranheza, uma nostalgia, um desconforto que não tem como nem explicar. As famosas backrooms é um ótimo exemplo disso. Aquilo que é familiar, mas você nem sabe explicar o porquê. A Vila do Chaves, cara, é isso. Um espaço que parece abandonado, quase que artificial. Parece que aquelas portas não dão pra lugar nenhum. Um cenário que parece existir só pra manter aquelas pessoas ali. E se eu te dissesse que a Vila do Chaves nunca foi um lugar de verdade? E se esse espaço colorido fosse, na verdade, um lugar entre a vida e a morte? E se a vila não for um bairro, mas um purgatório? Ou pior, um inferno disfarçado de comédia? Que isso? Cê E é aqui louco, que deu até começa essa arrepio. teoria bizarra, a de que todos os personagens queridos e amados da vila, o Chaves, o Seu Madruga, a Dona Clotilde, o Kiko, a Chiquinha, todos, na verdade, estão mortos e presos num purgatório disfarçado de vila. O seriado sempre apresentou várias inconsistências ou sinais que poderiam dizer algo. Você já notou que o Chaves nunca fala o seu nome verdadeiro? Toda vez que ele fala que Chaves não é seu nome real, algum personagem o corta, nunca deixam ele completar sua É fala. verdade, Ele é verdade. sempre é interrompido, quase como se não quisessem que isso fosse descoberto. Outro fato também é que é dito que o Chaves não mora no barril, mas sim na casa de número 8. A teoria diz que a humilde senhora viu a situação do garoto de rua e adotou ele, mas nós nunca vemos isso na série, nem a senhora, nem a tão falada casa de número 8. Se Chaves tem um lar pra morar, por que nunca vemos ele? Porque ele continua sempre com fome. Parece que realmente nada melhora naquela vila, nada nunca muda de verdade. Os personagens, as crianças, por exemplo, continuam com a mesma idade pra sempre, todos com 8 anos, mesmo que a aparência deles 8 anos. diga o contrário, mesmo que fisicamente pareçam adultos, eles continuam como crianças. A Dona Florinda nunca tira os bobs do cabelo, o Senhor Barriga sempre tirou cobra já. os mesmos 14 meses de Ela já tirou o bobs do cabelo. Já tirou, acho que Dia teve que uma ela vez. foi no salão de beleza. É, eu acho que ela tirou uma vez sim. Já tirou. aluguel. O professor Girafales sempre entra, senta e toma a mesma xícara de café.
Os episódios mudam uma coisa ali e outra aqui, mas são sempre do mesmo jeito, na mesma ordem, no mesmo ritmo. É como se eles estivessem presos em um looping infinito, em um ciclo sem fim. Mas e se essas inconsistências e repetições não for só roteiro? E se for punição? E se na verdade todos eles já estivessem mortos e condenados a reviver eternamente seus erros? Essa do pecado Aqui a capital já gente ouvi entra já. numa parte da teoria que faz muito sentido e exatamente por isso ela é tão bizarra. Aqui cada personagem presente no seriado representa um pecado capital. Essa teoria é tão forte e embasada que ela foi levantada por um professor com pós-doutorado em história. Ele acredita que Bolanhos, o criador de Chaves, encheu a sua criação de sinais que deviam ser decodificados para que assim se revelasse um sentido implícito da obra. E a primeira coisa importante é o próprio título do seriado. Originalmente, o seriado se chama El Chavo del Ocho, traduzindo do espanhol O Moleque do Oito. Em interpretação livre, moleque significa pecador. Logo, o seriado se trata de pecados, não de pecados mortais, porque nessa lógica os personagens não gerariam simpatia, mas com certeza de pecados capitais. Preguiça, ganância, Os pecados gula, que os personagens inveja. cometeram em vida transparecem em suas características, medos e frustrações. Na Caraca. série, é possível notar que o Chaves é um menino que vive com fome e que tem um sanduíche de presunto como sua refeição mais desejada. Ou seja, nessa lógica, Chaves representa o pecado da gula. Ele sempre A tá sua com fome. preferência por sanduíches de presunto pode indicar até mesmo um desprezo pelas leis de Deus, que proibiu o consumo de carne de porco, além dele ser um menino completamente travesso e desrespeitoso com qualquer autoridade dentro da série. Um exemplo, o Chaves apelida seu professor de mestre linguiça, outra referência à tão lembrada iguaria suína. Já dizia o ditado popular, Deus ajuda quem cedo madruga. Porém, parece que o mesmo não se aplica ao personagem do Ramon Valdez, que de madruga só tem no seu nome. Afinal, o pai da Chiquinha é um preguiçoso nato, capaz de se esforçar mais para fugir de um emprego do que para se manter em um. Nessa lógica, seu Madruga é a mais perfeita representação da preguiça. Dizem que o dinheiro não traz felicidade e isso se aplica perfeitamente com o Kiko. O menino mais rico e mimado da vila sempre buscava causar inveja em Chaves e Chiquinha com seus brinquedos super caros, enquanto os dois, que eram bem mais humildes, se divertiam muito mais com suas brincadeiras improvisadas. Kiko é a inveja em forma pura. Sempre que ele vê seus amigos se divertindo com um brinquedo surrado, ele Ele vai cobiça lá aquela E alegria e pega vai outro melhor. É. buscar um dos seus, sempre maior e melhor, mas que nunca dá a satisfação completa, nunca ele tá feliz totalmente. O romance da Dona Florinda e do Professor Girafales é uma indagação à parte, pois eles parecem estar na paixão do início do relacionamento para sempre, e eles seriam um paralelo do Marquês de Sade e Messalina, duas figuras históricas lembradas como o arquétipo da libertinagem. Eles acabaram condenados a uma eternidade de abstinência sexual. O casal, na verdade, é a luxúria em forma humana. A famosa xícara de café serve como estimulante, que alimenta ainda mais o fogo que não podem apagar, e sempre haverá outro dia e outra xícara de café. A filha do seu Madruga, apesar de ser a mais esperta do que as outras crianças, é marcada pela personalidade intolerante e raivosa, sendo, é claro, a representação da ira. O fato dela usar sempre o triciclo para passar em cima das coisas, a teoria diz que ela morreu em um acidente de trânsito. Sendo assim, ela quer se vingar do que realmente aconteceu com ela. O dono da vila, o Senhor Barriga, não mede nenhum esforço para cobrar o aluguel dos seus inquilinos. Pelo contrário, parece gostar desse trabalho, não dando nenhum tipo de prazo a mais ou qualquer desconto pela afinidade que tem com os próprios moradores. A ganância, a avareza dele é nítida. Quem mais cobraria o aluguel mensal praticamente todos os dias? O fato também dele ser recebido sempre com uma pancada faz parte da sua punição eterna aos pecados que ele cometeu em vida. Ô, louco, Dona velho. Clotilde é vista na série como uma figura horrenda e assustadora, principalmente para as crianças, algo que contrastava com a atriz que deu a vida à personagem, a Ângela Inês Fernandes, que foi ex-Miss Espanha e também se tornou um símbolo de beleza no México. A teoria diz que isso foi totalmente intencional por parte de Bolanhos, já que a personagem e principalmente a atriz dava vida ao pecado da vaidade. Outro ponto que liga a bruxa ao seu pecado é o seu animal de estimação, um cachorrinho chamado Satanás. O
teólogo Peter Binsfeld, em seu livro, estabelece que cada um dos 7 pecados capitais possui um patrono infernal. Consequentemente, Satanás, nome pelo qual muitos chamam Lúcifer, gera a vaidade. Que isso, tá maluco? Teoria. No fim, cara, a vila parece povoada de almas que talvez nem sabem que estão presas. Os adultos, cegos pelo próprio ego, repetem seus vícios sem questionar. As crianças, quase amaldiçoadas, não só morreram cedo demais, como foram condenadas a permanecer na infância para sempre. O Jaiminho, o carteiro, talvez surge como a única ponte entre o mundo dos vivos e o purgatório. Ele sempre cansado por atravessar dimensões, sempre evitando a fadiga. Fala de Tangamandapio não como um lugar, mas talvez como o próprio planeta, aquela vida que ficou pra trás. No fim das contas, cara, com certeza é a teoria mais absurda e bizarra de Chaves, mas convenhamos, é muito doido pensar sobre isso tudo. É óbvio que é só mais uma teoria maluca da internet, mas confessa, agora Faz você sentido, nunca tá? mais vai olhar pra Chaves do mesmo jeito. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, deixar o like, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera! Tá Falou. maluco, pô. É bizarro, mas faz sentido. Tipo assim, dá pra ligar um ponto no outro que dá pra, se você fechar um pouco os olhos assim, dá pra acreditar um pouco nessas teorias aí, tá ligado? Mas Algumas coisas eu concordo e outras eu discordo. a de que eles representam um pecado, pô, faz sentido pra O caso caraca. dos 7 pecados capitais realmente fazem sentido. Pra mim fazem sentido. O do que a vila seria um purgatório, não. Porque esse daí senão também eles não. não iriam lá pra aquela parte lá que eles viajam, vão pra De praia. Acapulco? Eles não iriam sair Já dali. foram no cinema, Acapulco. Exatamente, É. ele não sairia dali. E outra coisa que ele falou do Bob's da Dona Florinda, teve um episódio que ela foi no salão de beleza e ela retirou os Bob's. Gostei da análise deles, realmente algumas coisas fazem sentido, outras pra mim não fazem sentido. Mas mesmo assim eu curti o vídeo e eu prefiro lembrar do Chaves, então a visão do Chaves como coisas engraçadas da nossa infância. Sim. Algumas coisas que a gente... alguns bordões que fazem a gente ficar feliz. Prefiro pensar no Chaves dessa forma e não dessa que foi mostrada. Exatamente, rapaziada. Tudo se passa de teoria. Então, teoria, cara, teoria. Não tem nada Teoria. confirmado, tá ligado? Comenta aí se você assistir a Chaves, beleza? O link do vídeo original tá na descrição se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.